Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo, como sempre, agradecendo a Deus, né? Aos amigos espirituais que olham pelo nosso trabalho. Eu agradeço particularmente a vocês que olham os nossos vídeos, que estão se inscrevendo no canal. Eu peço a Deus por vocês, peço a espiritualidade por vocês, pela família de vocês, para que a gente fique sempre, né, protegido de todas as investidas das trevas. E é nisso que eu creio, que nós estamos protegidos. Então, pessoal, o tema aqui, para começar, foi pedido pelo Noel, que ele pediu para falar sobre maldições hereditárias. As maldições hereditárias, pessoal, na verdade, elas começam com o antepassado, né? O nome já está dizendo, hereditária. E muitos problemas enfrentados, né, que não se consegue hoje em dia, no momento, obter solução adequada, elas vêm devido a maldições, né, chamadas maldições, que acompanham a família por causa das práticas abomináveis a Deus, né? As feitiçarias, ou os compromissos satânicos assim que algum antepassado faça, são alguns exemplos, né? E então, esses antepassados, por motivos N aí, mas geralmente materiais, eles fazem esses compromissos, né, os chamados pactos, com entidades de baixo astral. E nem por isso eles pensam que aquilo ali não vai dar em nada, que quando ele se desencarnar, quando ele morrer, né, a coisa continua. Mas nem sempre é assim, né, pessoal? Nem sempre é assim. O que acontece é que aquela maldição, vamos dizer assim, ela passa de geração em geração, né? Aqueles espíritos ali que fizeram parte daquele pacto, eles permanecem naquela família, aquele sobrenome especificamente. Por exemplo, se tem alguém que tem o sangue, né, ou um dos sobrenomes, mesmo futuras gerações, aquela pessoa ela pode estar sendo vítima de uma maldição hereditária, né, de algum antepassado que fez esse compromisso, né, se submeteu a essas coisas assim com o plano astral inferior e não mediu consequências. A verdade é essa, né? Quando a pessoa faz um negócio desse, normalmente ela não mede consequências. Ela só quer saber do presente, daquele momento, se vai conseguir aquilo. Ela não quer saber se algum dia aquilo ali vai se reverter, né? Aquele quadro vai vir contra ela, aquele quadro de situações. Ela não quer saber disso, ela só quer saber daquele momento que aquilo que ela quer seja resolvido. É esse o erro, né, do ser humano, ser imediatista. Né? O ser humano é imediatista. Ele só quer as coisas para ele naquele momento. Ele não pensa que futuramente isso pode dar uma dor de cabeça. Inclusive, como se vê aí, né, pelas maldições hereditárias, que esses espíritos acompanham aquela família, principalmente aqueles que estão com o mesmo sobrenome. Por isso, é muito importante, né, manter o nosso sobrenome limpo dessas questões espirituais fortíssimas assim. Compreende, pessoal? Porque às vezes até Deus deixa aquilo acontecer para que sirva de conhecimento, né, e de sabedoria para aquela pessoa que fez. Aquele espírito, às vezes, não está nem reencarnado ainda, mas aquela maldição, ela está assim, prosseguindo na família, de uma forma que só olhando certos detalhes, assim, uma pessoa especializada é que vai conseguir, né, quebrar essas maldições, né? Geralmente, nem a fé, às vezes, consegue. Você tem que ir lá na árvore genealógica, né, nesses tratamentos de vidas passadas, e olhar qual foi aquele antepassado que produziu esse fato, né, que produziu aquele evento daquele momento, naquela época. Vamos descobrir qual é o antepassado que fez aquilo, em qual geração está aquele antepassado que produziu um evento desse, que até hoje está se repercutindo naquela família, né? Porque isso aí é muito perigoso, pessoal. Então, os espíritos que acompanham essa família, geralmente são espíritos tirados do baixo astral, né? Não são espíritos de luz, né? Porque espírito de luz abençoa, né? Espírito de luz não vai fazer uma barbaridade dessa com uma família, né? Por gerações atrás de gerações. Não, gerações após gerações, na verdade, né? Então, existe uma transmissão de herança espiritual de gerações para gerações.
Então, vocês podem reparar, tal pai, tal filho, esses arquétipos assim, dessas sintonias vibracionais, tal pai e tal filho, isso também repercute no mundo espiritual. Ou seja, sempre a mesma coisa vem acontecendo com aquela família, né? Geralmente, às vezes, até profissões. As profissões vão passando, né, os encargos de pai para filho, né, de avô para pai, para neto. Essas coisas vocês podem reparar, né? Então, existe nessa transmissão e existe também um espírito que acompanha a família, né? Trazendo desgraças, normalmente trazendo desgraças, como adultérios, doenças, ciúmes, mortes e tudo mais. Certo, pessoal? Prostituição, pobreza, porque vai trazendo aquilo, né? Porque se fizeram alguma coisa no passado para melhorar de vida, naquele momento, vivendo aquela situação do passado, para melhorar de vida naquelas épocas, né, isso fica sendo vivido por aquelas personagens múltiplas que foram vividos por aquele antepassado. E aquilo passa para outras gerações. Então, aquele espírito, né, que já trabalha no baixo astral, que é um espírito que já trabalha nessas situações aí, nessas egrégoras aí de pactos, de compromissos satânicos. Ele prossegue atrás, sempre atrás de mais um, sempre atrás de mais um. Então, aquele membro principal da família, o que fez realmente, quando ele se vai, quando ele desencarna, aquele espírito ele fica prosseguindo com outro que tem um sentido vibratório mais parecido com aquele que fez o compromisso, certo? Ele não vai atrás de todos, mas vai atrás, ele vai prosseguir influenciando, né? E sendo companhia para aquele outro da mesma família e que veio estar também com aquela faixa vibratória bem parecida, né? Bem similar, porque ser semelhante não é igual a ser igual, compreende, pessoal? Quando a pessoa é semelhante a alguém em alguma coisa, isso não significa que ela é igual. Igual é igual, semelhante é semelhante, tem uma diferença. Mas aí, quando ele não acha um espírito que seja igual, porque igual nós não somos com ninguém, né? Não somos iguais a ninguém, ele pega, ele se encosta e ele vai prosseguindo com um espírito encarnado daquela família que tem que ficar mantendo aquele relacionamento, digamos assim, com aquele espírito. Como aquele descendente, ele não sabe o que aquele antepassado produziu para aquele evento de compromisso, ele não faz nada. E ele não fazendo nada, porque ele não sabe que tem que fazer, olha o detalhe, ele não sabe que aquele antepassado produziu aquele evento com o compromisso satânico. E ele vai prosseguindo naquela família sem saber. E acha que quando aquele antepassado desencarnou, ele levou aquilo ali. Ou nem imagina que ele fez aquilo. Mas, na verdade, o espírito que estava ali sendo alimentado, né, por aquela egrégora satânica, daquele compromisso ali espiritual maligno, ele prossegue naquela família. E ele vai e consegue continuar fazendo do que ele quer naquela família toda ali, escolhe o mais fraco e por aquele mais fraco ele toma a possessão. Olha a diferença de obsessão para possessão, né? Porque o obsessor é uma coisa, o que fica na possessão é outra, diferente, é mais forte, porque a possessão é um sentido de tomar para si, né? O obsessor pode se tirar, ele fica influenciando, mas ele não toma para si, né? Vamos dizer assim, a mente daquela vítima, né? Se é que posso se dizer que aqui na Terra tem vítima. Mas vamos dizer aqui no sentido da vítima, que ele se encosta naquela vítima e vai produzindo o que ele quer dentro daquela família, o obsessor. Mas o que toma posse, o possessor, esse é muito pior, pessoal, porque ele acha uma forma, ele acha um jeito realmente de tomar aquela mente, né? Porque ele encosta no mais fraco, né? Ele encosta no mais vulnerável, né? Pela assinatura energética. Ele não precisa ver que é A, B ou C que é o melhor para ele. Pela assinatura energética, ele toma posse com o tempo. E com o tempo ele produz as desgraças nas famílias, né? Como eu falei agora, há pouco eu estava falando no outro vídeo, sobre essa questão dessas pessoas que se jogam dos prédios com os filhos, jogam os filhos,
né? Esse último agora no Rio de Janeiro, na manhã de domingo, num condomínio de luxo, um alto executivo de uma firma multinacional aí de telefonia, né? Porque deixou uma carta dizendo que estava com dívida de 20 mil. Ele matou a golpes de marreta os dois filhos, né? Duas crianças inocentes, um de 6 e um de 10 anos, e ainda furou a tela de proteção do apartamento, acho que 10º andar, e jogou as crianças dali no pátio interno do prédio. E matou a esposa esfaqueada, dormindo. E depois se matou, deixando a carta dizendo que estava com a dívida de 20 mil. Olha, pessoal, para uma pessoa dessa que mora num condomínio daquele, dizer que não poderia ressarcir uma dívida de 20 mil, vai tateando, pede ajuda a Deus, pede ajuda à espiritualidade, que eles vão dar um jeito de fazer com que você se livre daquela dívida, mas nunca, jamais de entrar dessas coisas, né? E eu fiquei chocada com aquilo, tá todo mundo, porque pegar duas crianças dormindo inocente, matar a golpes de marreta, que foi achada a marreta, e jogar, né, no prédio. Antes a polícia pensou que ele tinha feito as crianças pularem por livre e espontânea vontade, né? Mas não, se viu que as crianças foram mortas a golpes de marreta. Então, olha só o instinto. E aí, pessoal, eu fiquei pensando, como é que um pai, né, coloca uma dívida de 20 mil, né, com mais valor? Que valor é esse que ele deu a esses 20 mil? Mais que a uma família, mais que acabar com aquela sociedade ali entre família, esposa e duas crianças inocentes. Qual o valor que ele deu àquele dinheiro? Ou seja, realmente essa família está devendo algum possessor, né? Porque eu não digo nem que é um obsessor. Nesse caso aí, é um possessor, porque ele fazendo uma coisa dessa, com a mente fraca, o que eu expliquei no último vídeo, né? O catalisador foi essa dívida, né? O catalisador para fazer o obsessor, o possessor, usar, né, desse artifício para fazer com que essa família toda pagasse, o catalisador foi essa dívida, né? Agora nós temos, como eu expliquei no último vídeo, os catalisadores das magias, né? Calcinha, cueca na corda, que as pessoas roubam, né? Colocam o pó na maçaneta do portão para você pegar. Isso são outras formas de magia. Neste caso aí, e outros mais, centenas de casos mais que aparecem aí, chocantes, são casos já de possessão avançada. Porque ontem, quando eu olhando o noticiário na internet, num site, a polícia descobriu que a mãe desse homem e os primos também desencarnaram nessas situações aí, né? Desencarnaram por motivos assim de dívidas e que também mataram uns aos outros também. Ou seja, esse espírito possessor, ele já está vindo, né, dentro dessa família já há um tempo. Ele agora, esse espírito, ou mais de um, não sei qual, ele vai passar a usar um outro que esteja mais vulnerável nesta família aí, com aquele sobrenome. Vocês estão compreendendo, pessoal? Vocês veem o perigo que é não ter conexão com Deus. Vocês veem que se tivesse conexão com Deus, os mentores espirituais dariam um jeito de falar com os senhores do karma e abrandar esse resgate aí. Iam dar um jeito dele ele acabar com essa dívida. Aí acabaria com o catalisador que estava alimentando, né, esse obsessor. Ele agora vai atrás de outra pessoa mais vulnerável, desta mesma família com este sobrenome, e ele vai encontrar um catalisador ali, né, para ele agir. Vai ser outro, não vai demorar muito, daqui mais um tempinho vai aparecer um outro também que fez a mesma coisa. Então, essas são as maldições hereditárias, né? Porque de fundo deve ter algum antepassado lá nos primórdios da vida dessa família que fez um compromisso satânico aí e que produziu todos esses eventos que vão continuar se ninguém fizer alguma coisa, né? Porque até alguém que esteja vendo esse vídeo abrir os olhos e procurar alguém, né, para ver nessa árvore genealógica aí qual foi o antepassado que produziu esses eventos lá no passado, né? E acabar com essa maldição, que só assim daqui para frente essa família não vai se deteriorar toda, se exterminar. Porque enquanto não vê o último acabado, vão nascendo crianças, né, dos descendentes, e eles vão agindo dos mais fracos. Compreende, pessoal? Porque quando eu vi essa notícia que a mãe e os primos também desencarnaram desta forma, por dívidas e se mataram e mataram outros,
Pessoal, isso é muito perigoso, isso é muito triste, né? Então já não é mais no sentido de obsessão, é uma possessão, é uma maldição hereditária que está acontecendo ali. Então, ao meu ver, a maldição hereditária é uma maldição que vem desses pactos, desses compromissos satânicos que alguém no passado das nossas famílias fizeram, né? Graças a Deus, na minha família não tem, nunca teve disso. Mas quem está olhando uma coisa dessa tem que observar seriamente o que faz, né, naquele momento, o que pede, quais são os pactos que fazem com essas entidades. Porque se você não está apto a fazer um pacto desse, você não faça, porque todos vão ganhar esses presentes aí futuros, né? Porque exterminar com uma família, né, é muita maldade, ou seja, foi o obsessor, o possessor que agiu pela mente dele, né? Usou o catalisador, nesse caso foi a dívida, para agir desta forma naquela família e exterminar, e daqui para frente ele vai procurar outro, com certeza, se alguém não acabar com isso. Ok, pessoal? Então, olha só, alguns tipos de problemas que as famílias têm, que se vocês tiverem esses problemas, procurem, que isso é típico de herança maldita, hereditária, né, de pactos satânicos, né? Que é o câncer, a pobreza, o alcoolismo, né, as alergias, doenças do coração, perturbações mentais, perturbações emocionais, né? Abusos sexuais, tá? Obesidade, adultério. Tá? Isso aí são alguns exemplos de maldições hereditárias. Tá? Alguém fez uma coisa no passado para ficar magro, não gostava do corpo, achava que era gorda e que não era feliz. Fez um pacto lá, por menor que ele seja, e aquilo ali não está mais sendo alimentado, aquele espírito lá, satânico, não está mais sendo alimentado, ele parte para outro. Ok, pessoal? E vai colocar as pessoas que você olha assim, era magrinho, de repente ficou uma coisa imensa, uma obesidade até mórbida, porque tem famílias aí com obesidade mórbida, né, que são maldições hereditárias, né? Esses abusos sexuais que a gente vê aí, o padrasto faz com as criancinhas, né? O vizinho faz com as criancinhas, um absurdo isso, né, pessoal? Porque tem que ser a pena severa da lei, mas só que no fundo tem um problema espiritual aí, né? Sério, né? Tem a maldição naquela família daquela criança que fez com que aquele estrupador ele viesse, né? Ele viesse ser, vamos ser assim, ele viesse atraído para próximo daquela família de uma forma ou de outra, ou como vizinho, ou como um padrasto, ou como um parente, um tio, um primo, seja lá o que for, e que a mãe confia e acha que aquilo não vai acontecer na família, porque ela não sabe desse tipo de maldição hereditária, ela acha que aquela família não tem disso, né? Padrastos aí que abusam das 3 enteadas, 2, 3 enteadas, só depois de muitos anos é que uma toma coragem, porque ela fica já bem adulta, e toma coragem e dá um basta daquilo ali, né? De certo pelas orações que ela faz, né? Ela faz muitas orações e a espiritualidade vem, arruma um jeito dela tomar coragem, né? E ele é posto na cadeia, né? E então é assim que funciona, ele é atraído para próximo daquela família e para fazer esse tipo de atos bizarros aí, naquela casa. Então também, pessoal, as perturbações mentais e emocionais também são outros fatos de maldições hereditárias. Tá? Alcoolismo, ninguém fica ali só vivendo e morrendo ali porque bebe demais e não para com aquilo. No fundo tem um obsessor que alimenta uma maldição, né? Que vai fazer com que ele desencarne qualquer dia, quebre tudo dentro de casa, bata na mulher, mate, né? Ele mata a família pelo álcool, né? Outros porque a avó não deu dinheiro para comprar drogas, ele mata a avó, mata a avô. Isso tudo, pessoal, são maldições, tem que olhar isso aí, que são espíritos malignos que estão atuando dentro dessas casas, dentro dessas famílias. Podem trocar aí de casa o que for, que aquele espírito maligno ele vai junto. E vocês não vão se livrar enquanto não procurar um socorro imediato para isso, né? Vão continuar. Então, o câncer, a pobreza, ninguém quer ser pobre, ninguém pode ser pobre, ninguém precisa continuar sendo pobre, né? Esse espírito da pobreza é igual aquele, praticamente é idêntico àquele que eu falei para vocês no outro vídeo que eu vi
né, a forma pensamento, a larva astral da fome, a mesma coisa, a larva astral da pobreza, né? Ela se encosta num canto lá do seu quintal ou da sua casa porque deram entrada, né? Aí as pessoas ficam desempregadas, as pessoas caem na miséria, as pessoas têm que vender tudo que estão dentro de casa para poder sobreviver, muitas vezes não conseguem, vendem tudo e já não tem mais nada para vender. Então isso também são alguma maldição, pode ser alguma maldição, né? Pode ser algum espírito obsessor que está ali vindo dessa maldição e que está alimentando uma egrégora que futuramente vai ser o possessor daquela pessoa, porque não aguenta mais a pobreza, acaba exterminando com ela e com a família. Ou seja, passa a ser um espírito não só suicida, como também assassino. Então ele vai pagar no astral coisas terríveis, né? Talvez até centenas de anos, sem conseguir uma reencarnação para resgatar todo esse mal aí que ele fez com a família e com ele próprio, né? Porque aqueles espíritos que desencarnaram por culpa dele vão atrás dele, né? Até as crianças, eles podiam ter essa idade aí desse caso desse autoexecutivo, eles poderiam até ter 10, 6 e 10 anos, mas a gente não sabe a idade daquele espírito. Eles estavam em um corpo físico de criança, mas a gente não sabe que, de repente, eles são até mais velhos que o próprio pai que fez isso. Compreende, pessoal? Então, é assim que eu tinha para falar para o Noel, que pediu para falar sobre maldições hereditárias, e no tratamento de vidas passadas, a gente vai lá na árvore genealógica, ver o que está acontecendo, né? Ver qual foi o antepassado que fez aquilo, procurar tirar essas pragas, chamadas pragas, né? Porque tudo que é falado pela boca, né? Todas as palavras, elas fazem muito sentido, pessoal. E toda hora falando a mesma palavra, mesma, ela vai criando aquela egrégora que vai alimentar aquele possessor, que vai alimentar o obsessor. Compreende? Então, todos os tipos de coisas, de palavras, né? Verbais, palavras mesmo, não só com o pensamento, mas verbais, que falam de uma coisa que não seja boa, né? Aquilo ali vai criar um sentido mais forte e vai agir naquelas pessoas, né? Tipo, ah, você é um burro, você é um jumento, você é um inútil, você é uma gorda feia, você é uma magrela. Essas coisas assim, pessoal, que não serve para ninguém estar falando para ninguém, porque se alguém soubesse o que significa chamar alguém de burro, jamais chamaria. Ok, pessoal? O que significa chamar alguém de imbecil, de débil mental, tá? O verdadeiro imbecil e débil mental não são aquelas pessoas ali. Então ninguém pode chamar alguém com esses nomes, porque fica gravado, ok, pessoal? No universo aquilo ali. Ok? Fiquem com Deus, até a próxima, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, coloquem na descrição aí do vídeo, façam nos comentários as perguntas, ou façam pelo e-mail que está aí na descrição do vídeo, ok? Fiquem com Deus, até a próxima. Namastê para todos, proteção para nós todos também, muita paz, muita saúde, muita prosperidade. Fiquem com Deus.